As deputadas esquerdistas Gleisi Hoffmann, do PT, e Sâmia Bonfim, do PSOL, estarão em La Paz, na Bolívia, no próximo domingo, para acompanhar a eleição presidencial do país vizinho, quase um ano depois das acusações de fraude eleitoral e do autoexílio de Evo Morales. As parlamentares representarão o Brasil na delegação do Parlasul, o parlamento do Mercosul. Os colegas da Argentina embarcaram antes, nesta quarta-feira. Nesta semana, o ex-presidente da Bolívia, Jorge Quiroga, conhecido como Tuto Quiroga, anunciou que desistiu da candidatura nas eleições presidenciais do país, marcadas para este 18 de outubro, domingo. Quiroga explicou que tomou a decisão para evitar que o MAS, Movimento ao Socialismo, partido do ex-presidente Evo Morales, ganhe já no primeiro turno. O MAS lançou a candidatura de Luiz Arce, ex-ministro da Economia. Pesquisa do Instituto Rubileu, divulgada nesta semana, e mostra que ele tem 33,6% das intenções de voto, seguido pelo ex-presidente centrista Carlos Mesa, com 26,8%. Fiuza. O PT e o PSOL são simpatizantes da ditadura branca que se instalou em boa parte do continente sul-americano. É só isso que tem que ser dito aqui. Eles jogam o jogo, apoiaram Evo Morales, apoiaram Hugo Chávez, apoiam Nicolás Maduro, hoje em dia mais veladamente, porque no que sobreveio o desastre absoluto, humanitário, já reconhecido hoje, inclusive, pelas Nações Unidas, tardiamente, com uns 10 anos de atraso. Eles ficaram um pouco mais envergonhados, mas eles são sócios desses regimes. A Sâmia Bonfim e a Gleisi Hoffmann pertencem a grupos políticos, a partidos que são sócios desses regimes ditatoriais, disfarçados de progressistas, essas conversas todas aí. Muito dinheiro roubado do contribuinte brasileiro na Bolívia, na Venezuela, Nós cansamos de ver aí a Lava Jato, inclusive, demonstrando, principalmente na questão de energia, petróleo. O governo Lula fez isso com o contribuinte brasileiro. Além de lesar para enriquecê-los aqui, ele enriqueceu o grupo dele, eles lesaram o contribuinte brasileiro para investir em regimes que detestam a liberdade, para investir em regimes que maltratam o cidadão e também roubam o cidadão. Então, essas parlamentares brasileiras, elas defendem isso. Elas defendem esse tipo de agressão à democracia. Elas estão indo lá para lutar contra a democracia, que é, no caso, o que representa aí o Evo Morales, que saiu fugido de lá. E a gente espera que o continente, o Brasil lidere. E isso não é uma afirmação pró-governo atual brasileiro. O Brasil já teve outros momentos de liderar em relação à democracia e à liberdade e ao pragmatismo econômico. E nesse momento nós temos uma nova oportunidade. Já tínhamos no governo anterior, só para ficar bem definido isso. O governo de transição após o impeachment, liderado pelo Michel Temer, não foi um governo de um PMDB compactuando com esses picaretas da América do Sul. Foi o contrário. Foi um governo que trouxe a agenda reformista de volta. Então é isso, nós estamos fulanizando, partidarizando, estamos falando de diretrizes, ideias, sistemas políticos. O dilema é muito simples. Democracia ou falta de democracia, que no caso é ditadura branca, que são o que esses partidos como o PT e o PSOL apoiam já historicamente no Brasil e no continente. Augusto. Estamos mal representados, com essa delegação, com essa dupla, Gleisi Hoffmann e Sâmia Bonfim. Isso que o Guilherme falou é muito importante. Quer dizer, os brasileiros, quando isso aconteceu, no começo do governo Lula, primeiro mandato, os brasileiros não perceberam o óbvio. É claro que o Evo Hoffmann, que é um irmão do Lula, um irmão gêmeo, ele não ia provocar o Brasil com o confisco dos bens da Petrobras. Foi tudo combinado. Tudo combinado. Ele assumiu
o controle da Petrobras, o Lula se fez de bobo, né? Não reagiu para depois declarar que o Brasil precisava ajudar os países mais pobres, como a Bolívia, e poderia rever o Tratado de Itaipu para favorecer o Paraguai. Então foi isso que aconteceu, e esse é um crime contra a nação que não foi punido. É importante voltar a esse caso e esclarecê-lo, né, para ver qual foi o real papel do governo brasileiro. O dinheiro é nosso. Ana Paula. Essas parlamentares, Vitor, eu vou trazer um pouco aqui também para os Estados Unidos, esse tipo de parlamentar aí, né, Gleisi Hoffmann e a Sâmia, é exatamente a ala que está dominando o Partido Democrata hoje aqui. As mesmas políticas, as mesmas defesas, e a gente vê que isso já estava vindo do governo Obama, que colocava ali laços, estreitava laços com Cuba, com o Irã, e aí a gente se surpreende, né, quando nós temos a visita aí de Mike Pompeo no Brasil, com outras políticas indo completamente, defendendo o mundo livre, outras políticas que vão totalmente contra o que essa dupla aí de parlamentares defende. E, infelizmente, a gente vê o nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, questionar uma visita dessa e criticar. Então, eu acho que, no momento, o Brasil se cercando desses amigos e tendo laços, né, mais fortes com países como os Estados Unidos, eu acho que é o que a gente espera. Torcer agora é para que, se Biden por acaso ser eleito, se as pesquisas aí realmente se concretizarem, que ele não deixe ser sequestrado pelas Glazes e Sâmias do Partido Democrata, mas a história aqui não está mostrando isso não, Vitor.